Simbora, turma! Simbora, simbora! Sábado, 7h30 da manhã, pelo fuso horário aqui de Brasília. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Eu espero que a internet funcione. Como eu disse para vocês, durante esses últimos dias, 3, 4 dias, eu vim aqui para Serra Gaúcha. Estou com as meninas, com a sogra, com Dona Patrícia. Mas eu não podia deixar de gravar, tá? Entrar ao vivo para a gente conversar, porque a semana foi uma semana que eu posso dizer para vocês das mais agitadas do ponto de vista geopolítico, tá? Então tem muita coisa interessante para a gente conversar. Eu vou tentar não ser monotemático aqui, mas uma das notícias, eu vou começar por ela, com certeza é a notícia mais importante de todas. E por ser a notícia mais importante, eu vou realmente passar um tempo maior conversando com vocês aqui, tá bom? Lembrando a vocês que o Minuto Geográfico é um projeto de voluntariado mesmo, no qual eu utilizo as redes para propagar conhecimento. Não tem custo algum para vocês, mas ao mesmo tempo é um projeto para quem quer realmente aprender. Então, logo pela manhã cedinho mesmo, coisa de 15 minutos, 20 até meia hora. Ou seja, não é aquele videozinho curto que a gente está acostumado, de 30 segundos ou 1 minuto, tá? Então, para poucos e bons, eu costumo dizer, tá certo? Para poucos e bons, tá bom? Tranquilo? Tá todo mundo por aqui, todo mundo em paz, já temos aqui mais de 200 pessoas conectadas, tá certo? Atentem, eu vou fazer uma explanação e no final eu abro para as perguntas. Então, quem tem alguma pergunta, espera para o final, porque eu abro aqui 10 minutinhos para a gente conversar, não tem problema nenhum, eu estou programado, tenho tempo para isso, tá tudo em paz. Beleza? Vamos simbora se concentrar, beleza? Então, pessoal, primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, eu acho que vocês acompanharam é o seguinte, vários jornais do mundo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, propagando uma ideia de que o Japão pacifista, deixa eu tirar aqui os comentários para vocês se concentrarem. A ideia de que o Japão pacifista, aquele Japão pacífico do pós-segunda guerra, ele tende a desaparecer. Deixa eu só contextualizar com vocês. Vocês sabem que o Japão foi um agente ativo, um dos atores principais da Segunda Guerra Mundial. O Japão escolheu fazer parte do eixo, que envolvia Roma, Tóquio, Berlim. Você tinha o imperador Hirohito, o imperador do Japão, você tinha Adolf Hitler pela Alemanha e você tinha o Mussolini pela Itália, Roma, Tóquio, Berlim. Bem, o Japão, na Segunda Guerra, tinha uma campanha expansionista. O Japão se expandiu fortemente por todo o Oceano Pacífico, mas parou naquele contexto quando os americanos entraram na guerra, o pós-Pearl Harbor, tá? Aquele ataque japonês no Havaí que provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra. A gente sabe da história que o Japão cometeu muitas atrocidades, inclusive uma crítica que eu faço aqui é que os livros, acertadamente, os livros falam muito de Hitler, falam um pouco de Mussolini, mas eu percebo que os livros, quando vão falar das atrocidades praticadas pelo Japão na Segunda Guerra, eles meio que deixam um pouco de lado e passam a relativizar. O Japão cometeu muitas atrocidades na Segunda Guerra Mundial, perde a Segunda Guerra, e aí o que é que acontece? Vocês sabem que o Japão, logo no final da Segunda Guerra Mundial, foi alvo de 2 ataques nucleares capitaneados pelos Estados Unidos. As bombas nucleares que atingiram as regiões de Hiroshima, estão lembrados? E Nagasaki. Estudaram isso em história, não é verdade? E o Japão sai da Segunda Guerra como um país arrasado. Só que os próprios americanos que destroem algumas áreas do Japão naquele final da Segunda Guerra, chamam o Japão e dizem, nós temos uma proposta. Nós temos uma proposta para o Japão, abrir o Japão, pacificar o Japão, investir no Japão. Os americanos lançaram um plano muito forte para reestruturar o Japão, injetar dinheiro no Japão, mas aí você tinha algumas condições.
algumas condições. Exemplo, o imperador deixava de ser o líder absoluto. No lugar do imperador, sendo o líder absoluto, o Japão teria que adotar um parlamentarismo no modelo britânico. Então, o imperador continuava imperador, o Hirohito ele permaneceu como imperador até os anos 80, tá? O Japão até hoje tem um imperador, mas o imperador do Japão é uma figura decorativa. Quem governa mesmo, primeiro-ministro com o parlamento. Então, essa era uma condição dos Estados Unidos, era uma condição do Ocidente. A segunda condição é que o Japão teria que abrir mão do militarismo. Então, a indústria militar do Japão, no pós-Segunda Guerra, praticamente desapareceu e a defesa externa do Japão passou a ser uma responsabilidade das potências dos aliados, com destaque aí para os Estados Unidos. Só que, pessoal, a situação mudou. Se você parar para pensar, nesse pós-Guerra Fria 1.0, da década de 80 para cá, mas principalmente dos anos 2000 para cá, você tem a China como uma grande superpotência. E o Japão e a China são dois rivais históricos. Na Segunda Guerra, o Japão invadiu, o Japão ocupou territórios chineses, o Japão chegou a colonizar a península da Coreia, o Japão chegou a ocupar a Coreia, que na época nem era Coreia do Norte e Coreia do Sul, era a Península Coreana. Então, Japão e China têm uma rivalidade histórica significativa e o Japão percebeu que nos últimos 20, nos últimos 30 anos, a China vem crescendo demais, principalmente do ponto de vista geopolítico e militar. Então, na cabeça do Japão, a China representa uma ameaça. A China reivindica aquela região do Mar da China, várias ilhas que o Japão diz, olha, são ilhas que são nossas. A China diz, não, há controvérsias. Tem também a política da China sobre Taiwan. A China pode invadir, pode reivindicar Taiwan militarmente a qualquer momento. Então, o Japão enxerga na China como o maior desafio, como ameaça. Aí qual é a novidade? Existe o grupo do G7, o grupo das grandes economias do mundo, o grupo dos aliados e a presidência do G7, que já foi G7 mais um, mas a Rússia, foi tirada, né? Tiraram o Putin pela questão da Crimeia em 2014. E aí o que é que vai acontecer? O Japão está com a presidência do G7, com a presidência rotativa, e acabou de anunciar, vai ter a cúpula agora em maio, a gente vai acompanhar a cúpula em maio no Japão, certo? E o Japão anunciou o maior investimento militar desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro Kishida, ele disse, olha, o Japão vai fazer o maior investimento militar da Segunda Guerra, vai dobrar os investimentos e ele procurou Washington. Ele visitou agora o Joe Biden, ele visitou sexta-feira, ontem, sexta-feira 13, ele visitou Joe Biden. Essa visita, na minha opinião, inclusive saiu na Folha de São Paulo, é um grande jornalista, Igor, eu estou agora fugindo o sobrenome dele, mas eu vou colocar os créditos aqui. Mas o Igor, da Folha de São Paulo, ele citou uma questão interessante que eu falo nas minhas aulas. Então lá, quem é aluno do curso de Geopolítica, tem lá nas aulas gravadas. Isso marca um processo de reversão histórica. O Japão pacifista, agora não. Não é que o Japão queira guerra, mas o Japão vai reativar muito forte a indústria militar, vai dobrar o investimento no setor militar, porque o Japão está querendo se precaver de uma possível ameaça, o que, gente, chinesa. Então, há essa questão muito forte a ser dita. Não é que o Japão agora queira guerra. Os japoneses acordaram e bom dia e vamos para a guerra. Não. Mas o Japão sentiu que a geopolítica do mundo mudou. O xadrez geopolítico global não é o mesmo do pós-Segunda Guerra. A China hoje vem muito forte, tá? Só um detalhe, eu já venho falando sobre isso em sala de aula há 10 anos. Há 10 anos, eu tenho as aulas gravadas, eu já venho dizendo, pessoal, o Japão vai voltar a investir forte na questão militar. E não vai colocar todos os ovos na cesta americana. O Japão quer parceria com os Estados Unidos. Os americanos vão colocar mais um porta-aviões ali no Japão. Os americanos vão dobrar o Japão. Os americanos hoje têm no Japão
2.000 fuzileiros. Os americanos vão agora para 3.400 fuzileiros. Mas o Japão acabou de fechar uma parceria também com o Reino Unido, com a Itália. Então o Japão está querendo o quê? Diversificar essa defesa do ponto de vista multinacional. Então, construção de um caça avançado. Um caça avançado com o Reino Unido e com a Itália. Aí dispensou os americanos. Então, os americanos em alguma parte e do outro lado os europeus. O que mostra que o Japão está buscando aí realmente O Japão percebeu que aquele século XX ficou para trás e que a China hoje é uma realidade que está batendo na porta, não é verdade? Lembrando a vocês, quem está chegando agora, Tóquio, Japão, já ocupou brutalmente seus vizinhos. A Manchúria chinesa, que é muito rica em ferro e carvão, o Japão já ocupou brutalmente. A Península Coreana. Então, o Japão percebe que tem um rival histórico ao lado, que não para de crescer e pensou, eu vou ficar parado? Não, eu vou me preparar para o que pode ser aí o pior, tá bom? Esse é um ponto que é interessante. Para quem gosta de números aí, eu trouxe para vocês, o Japão anunciou, como eu disse, o maior pacote militar de sua história do pós-guerra, prevê dobrar seu gasto com defesa para 2% do PIB em 5 anos. Só para dar um destaque para vocês, 2% do PIB em 5 anos equivale ao gasto da OTAN. Os países membros da OTAN, têm uma meta de pegar 2% do PIB no mínimo e fazer o quê? Gastos militares. Aí o Japão está indo mais ou menos nessa média, tá? Bora ver o que é que pode acontecer. Então, o Japão recebeu muitos investimentos. Na minha opinião, vocês podem até discordar, alguém aí, o primeiro país derrotado na Segunda Guerra que se recuperou na maior velocidade foi o Japão. O Japão foi o primeiro país, a gente chama de milagre econômico japonês. A indústria japonesa deu um boom, tá? 10 anos depois da guerra, você tem aí, 20 anos depois, o fortalecimento do toyotismo, o sistema de produção industrial do Japão, flexível, just in time, tantas outras questões. Então o Japão é um case. Eu quero só mostrar um mapa para vocês aqui de um projeto. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar mostrar. Saca aí, galera. Eu não sei se eu vou conseguir. Tenham paciência, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo inverter. Pera aí. Opa. Pera aí. Inverteu. Estão conseguindo olhar? Não. Olhem a vista aqui, viu? Tô na Serra Gaúcha. Esse Airbnb arretado para torar. Botei aqui para tirar o sol. Mas olha a estratégia. Criar um quadrilátero de defesa. Você tem Índia, você tem Austrália, Índia, você tem Estados Unidos e Japão. Qual é a ideia? Cercar a China. Os caras criaram, estão vendo aí, quem está vendo? Um quadrilátero. Deixa eu ativar o comentário. Quem está vendo aí, levanta a mão. Levanta a mão. Os caras criaram um quadrilátero de defesa, certo? Para cercar a China. Então, a China ela é vista como uma ameaça. Fora isso, você tem os britânicos, que não estão oficialmente aqui no quadrilátero, a França também, a Itália, outros países que dizem assim, a China pode ser uma ameaça geopolítica global. Então, criaram esse quadrilátero muito forte, e a ideia é investir em defesa, porque eles enxergam o que, gente? A China como a maior de todas as ameaças. Beleza? Até aí tudo certinho por vocês? Até aí tudo em paz? Todo mundo acompanhando, meu velho? Vamos embora! Bora, gigante! Deixa eu tentar abrir outras coisas aqui. Meu Deus, espera aí que deu um tilt aqui rapidinho, galera. Deixa eu tentar colocar. Pronto! Agora deu demais. Mas só um detalhe que eu queria dizer para vocês, galera. Só um detalhe que é importante. Joca, o Japão vai romper com a China e vai brigar com a China? Não. Sem emoção, não é bem assim. O Japão é estratégico, o Japão é tecnológico, o Japão produz chips, pode substituir a China no mercado de chips. Mas eu queria lembrar que a China é destino de 25% das exportações.
nesse setor tecnológico do Japão. Então, o Japão tem a China como um grande cliente. O Japão não vai romper com a China. É como se o Japão estivesse se preparando. É como se o Japão quisesse passar um recado para a China. Olha, cuidado, não ultrapassa a linha vermelha, tá? Porque nós somos fortes também. Mas China e Japão se retroalimentam, um depende do outro para a questão do comércio global, tá? Beleza? Tranquilo. Essa primeira parte deu para entender. Quem chegou depois, a aula fica gravada. Quem chegou depois, a aula fica gravada. Esse é o tema que eu demorei mais tempo. Eu estou aqui falando sobre isso há 15 minutos, mas é porque, bem, eu considero interessante, principalmente esse quadrilátero que eles criaram, né, que eu mostrei. Esse quadrilátero de defesa aí, enfim, para encarar a China. Os caras querem criar musculatura, Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, para encarar a China. Lembrando que Índia e China disputam aquela região ali, um pedaço ali montanhoso da Caxemira. Índia e China têm disputas de fronteiras, são países historicamente também que nutrem uma certa rivalidade. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Direto do Japão, ouvindo tudo isso, vamos embora. Vou desativar para a gente concentrar de novo. Bora ver quem tá por aí ainda, ó. Olha, a audiência subiu. Parece que o povo tá acordando, hein? Parece que esse povo decidiu acordar. Vamos embora. Pessoal, indo aqui para a América Latina, tem 2 pontos. Primeiro ponto é que os protestos no Peru estão se espalhando. Só para vocês entenderem, Pedro Castillo, que era o presidente, ele foi preso. Pedro Castillo ele foi preso agora, recentemente. Ele ia sofrer um processo de impeachment. E aí ele dissolveu o parlamento, ele tentou dar um golpe que, segundo ele, seria um golpe contra ele. Então iam dar um golpe nele, segundo ele, ele decidiu dar um golpe, deu no que deu. Mas enfim, ele está preso. Quem o substituiu foi a Dina Boluarte, que é a vice, era a vice dele. E aí, até agora, os protestos desde dezembro já geraram mais de 50 mortes. Então, a situação no Chile é uma situação aí, no Peru, é uma situação de instabilidade. Na verdade, eu já disse para vocês aqui que o Peru já experimentou vários e vários presidentes, mudanças de poder, instabilidade política nos últimos anos. É um país que vem passando por sérias dificuldades internas, crise, questão de desemprego, questão de desigualdade, questão de violência, narcotráfico, veias abertas da América Latina. A América Latina veia de guerra, a gente já falou sobre isso aqui. Esse é um ponto aí que a gente já tinha comentado, ok? Outro ponto bem rápido, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu agora. O Conselho de Segurança da ONU tem 15 países membros, o Brasil é membro do Conselho de Segurança, mas o Brasil não é um membro fixo, o Brasil é um membro rotativo. E aí o Conselho de Segurança se reuniu, foi provocado pelos Emirados Árabes e pelo Japão, e decidiu condenar o Talibã. O Talibã que governa o Afeganistão, a permitir que as mulheres possam estudar. Então, 11 membros do Conselho de Segurança pediram ao Talibã que respeitem os direitos das mulheres e meninas e sua plena e igual participação na vida, na sociedade afegã. A situação do Afeganistão é muito difícil porque o Talibã não colabora, o Talibã que queria passar uma ideia de que estava moderado, que tinha mudado, cada vez mais radical, proibindo mulheres de frequentar as escolas, as meninas a partir do 6º ano também, tá? De estudarem fora de casa. Primeiro tinham separado a sala, meninos e meninas, escolas de meninas, e agora não permitem às meninas que elas saiam de casa para estudar. Isso vem gerando aí uma série de comoções, e é difícil que o Talibã seja reconhecido como governo enquanto continuar com essa pauta aí em relação às mulheres. Por sinal, uma punição. Os afegãos, eles adoram cricket. Alguém joga cricket aqui? Eu não sei jogar o cricket. Mas, pois vai ter um campeonato agora em março na Austrália, de cricket, e o time do Afeganistão foi punido. O time do Afeganistão está proibido de participar do campeonato de cricket, porque disseram que não vão aceitar um time de um país governado por um grupo terrorista, o Talibã, que não respeita as mulheres e não respeita os direitos e coisa e tal. Tá? Os jogadores de cricket do Afeganistão estão revoltados com isso, porque disseram: a gente tem nada a ver com isso, a gente quer jogar, mas não vão poder jogar na
Austrália. Ok? Beleza? Tranquilo, gente. Olha, eu tenho mais notícias, pessoal. Eu tenho mais. Mas eu não vou falar mais não, porque eu passei muito tempo já. Acho que 20 minutos de programa já tá bom aqui. Tá? Acho que já tá legal. Já tá legal. Tem uma notícia, o Irã mandou para forca, pena de morte, um ex-ministro, porque ele era espião, supostamente espião britânico. O cara é um britânico-iraniano, ele foi condenado à forca agora, porque disseram que, na verdade, ele era espião britânico dentro do Irã. Um espião. Disseram que ele passava informações do Irã, do governo, para Israel e para os britânicos. Ele foi pego e mandaram o cara para a forca. Morreram 3 cientistas iranianos nos últimos tempos, nucleares. Os mais importantes disseram que foi ele que entregou os cientistas para Israel, para o Mossad, matá-los. Um deles foi morto por uma metralhadora controlada por satélite. Lembram em 2020? Uma metralhadora controlada por satélite pegou o carro dele, explodiu o carro dele. Aí dizem que foi esse cara que denunciou que era um X9, é um espião. Enfim, deu no que deu. Deu no que deu aí. Ele foi morto, tá? Akbari. Ele estaria envolvido no assassinato de Fakhrizadeh, uma metralhadora. Eu falei sobre esse assassinato aqui. João, estou indo para o Peru em abril. Devo ter problemas? Não. Acredito que não, Natália. Acredito que não. Agora eles chegaram na entrada de Machu Picchu ali, aquela região de Cusco e companhia, tá? Os protestos. Mas eu acho que daqui para abril, eu nunca vi um protesto durar por tanto tempo, não. Certo? É isso. Falar do comunismo no Brasil. Comunismo no Brasil. Comunismo no Brasil. Não tem nem o que falar porque não tem muito sentido a gente. Não enxergo, não. Essa ameaça, né, que as pessoas falam tanto por agora. Não. Teve até. Falando disso. Falando só um pouquinho de política. Teve uma saia justa para torar. Para torar, desculpa, é um jargão que a gente usa. No Parlamento de Portugal. Alguém soube, não? No Parlamento de Portugal. Um deputado português, André alguma coisa, eu não o conheço. Ele pegou o microfone e quando se referiu a Lula, ele disse: o presidente do Brasil é um bandido. Porque estavam votando, fazendo uma moção de repúdio pelo que aconteceu em Brasília. Aí ele falou, aí o presidente do parlamento de Portugal disse que esse termo não podia ser usado contra nenhum chefe de Estado e tudo mais. Aí foi uma confusão dentro do parlamento forte. André Ventura, isso. Alguns aplaudiram e outros vaiaram, né? Vocês viram? Vocês viram isso, né? Vocês viram isso? É só um comentário, eu tava vendo aqui. Foi uma confusão grande. Foi. É isso. Turma! Rapaz, eu vou começar a falar mais de política nacional aqui, que quando eu falo de a palavra Lula, Bolsonaro, a audiência sobe, ó pra aí, ó. Ó pra aí, ó. Se eu falasse de política nacional, isso é coisa para cientista político, né? Eu falo de geopolítica, eu não sou cientista político. Acho que a audiência aqui dobrava. Mas eu não estou atrás de audiência, né, gente? Eu quero fazer o meu trabalho. Saúde, paz, tranquilidade. Mas sobe. Turma, é isso. Um beijo grande para vocês. Gostaram do Minuto Geográfico de hoje? Prever o dólar, rapaz, é cemitério de economista. Você prever o valor do dólar, do euro, mais complicado, difícil. Tem como não. Ó, onde eu tô aqui. Eu vim para Serra Gaúcha.
Eu tava com a viagem, só um comentário pro Oriente Médio. A viagem paga Recife-Lisboa, Lisboa-Munique e Munique-Oriente Médio. Mas aí, como eu fui pra Copa, minha mulher liberou que eu fosse pra Copa, ela disse, pode ir, pode ir, pode ir. Aí ela disse, vou fazer outra viagem sem a gente agora, pode não. Aí ela vetou. Aí quando ela vetou, eu vim pra Gramado aqui, pra Canela com ela. Tá arretado, viu? Eu achei até um negocinho sobre geopolítica pra falar ontem. O restaurante que a gente foi ontem, aquela região da Pedra ali, e aquele relevo era uma cuesta, né? Uma cuesta. Tinha um relevo tabular, um vale e os mares de Morros. Era uma cuesta. Um pedaço ali de uma cuesta. Aí eu ainda achei alguma coisa de geopolítica pra falar. Ó, bacana. Isso é um Airbnb. Eu gosto de hotel também, mas o Airbnb é mais barato. E cabe todo mundo. É mais espaçoso. Olha o tamanho. Tá vendo? Caramba, meu olho fica bonito no sol, ó. Olha. Meu olho fica bonito no sol, ó. De novo, de novo. Uau. Só vou fazer minuto geográfico agora com luz. É isso aí, galera. Cafezinho da manhã, ó. Minha bolsa. Meu ovinho aqui, ó. Cuscuz, ó. Cuscuz. É isso. Valeu. Turma, eu vou postar agora. Vou deixar salvo. Deixa eu pedir uma coisa, bora engajar. Quem puder, quando eu postar no feed esse vídeo, depois que eu postar no feed, manda as perguntas lá, comenta o que achou, se gostou, não gostou. E compartilha. É só apertar no avião, porque aí compartilha na tua história, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Pode ser? Fechado. Tranquilo. Quem puder engaja. Beijo. Tchau. Simbora.